Apocalipse capítulo 15 vai mais uma vez falar de anjos que têm taças, são as 7 taças, só que essa vez agora acaba essa sessão que começou lá no capítulo 6, vem os selos, vem as trombetas, daí vem taças, e agora vem taças de novo, e essas taças são as últimas, taças de novo não, né? Depois das trombetas vem vários sinais, agora vem as taças. São os últimos dizeres a respeito das pragas, que se você for entender o contexto, vai mudar a forma como se apresenta, mas todas vão chegar no final, no juízo final, todas vão chegar no fim do mundo, na destruição total, né? E essa aqui é mais uma, tá bom? E eu vou focar mais essa aqui para você ver uma palavra. Muitas vezes, se você não observar uma palavra do texto, você pode fugir do contexto que está sendo falado. Amém? Então João começa o capítulo 15 assim: eu vi outro grande e admirável sinal no céu. Então ele viu um sinal, não significa que é literal, ele viu uma visão, vamos dizer assim. Ele viu 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque ali já se consumiria a ira de Deus. Você tem que entender que a ira de Deus vai se consumar em quê? No fim do mundo. A destruição total, quando a ira de Deus subir até a tampa, eu já falei disso na perseguição dos servos de Deus, dos cristãos, e quando a ira de Deus subir até a tampa, ele vai tirar a igreja dele da terra, vai tirar os escolhidos da terra, os salvos, né? Aqueles que se entregaram a Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus e que se abstiveram do pecado. E daí ele vai arrebatar a igreja e no final vem a destruição total, né? Dizer que vai haver uma destruição parcial e vai ter mas isso aí a Bíblia não fala isso. O problema é que muitas vezes as pessoas pegam os acontecimentos e separam eles. Esse é um, depois desse vem outro, depois desse vem outro. O que a Bíblia faz é falar da mesma coisa de formas diferentes. Eu já expliquei isso no começo da nossa live sobre Apocalipse. E vi como um mar de vidro. Quando ele fala como, a palavra como é de comparação. Então ele não viu um mar de vidro. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12. Vocês lembram? Que ele subiu ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis. Se você for no dicionário, são coisas que não existe palavra para discriminar. Você vai procurar no dicionário, você não vai encontrar palavras. Então você vai falar como daquelas coisas. Você vai ver, parece mais ou menos uma árvore, parece mais ou menos um rio, parece mais ou menos ouro. Mas o que existe lá no céu é coisa que nós nunca vimos, ninguém nunca imaginou. Amém? E misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Aqui nesse capítulo 2, você vai ver claramente que são os 144, aquela multidão vestida de branco, suja de sangue da perseguição, e é tudo a mesma coisa falado com outras palavras. Os que saíram vitoriosos, a tia daí para o Senhor, tia Marli, a tia Cida daí também, glória a Deus. Os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Há 2 capítulos atrás nós falamos sobre os arpistas, que cantavam um hino que só os salvos poderiam conhecer. Então, muita coisa que vai ser conhecida lá no futuro, só quem for para a glória eterna vai conhecer. O nome de Deus, conhecer Deus face a face, eu fico arrepiado só de pensar. Já pensou? Conhecer o nome de Deus, porque o que nós conhecemos é o que deu para entender, o que deu para escrever, mas conhecer mesmo como Ele é só naquele dia. Conhecer o nome de Deus, conhecer a face de Deus, porque no pecado o homem não pode deparar com Deus frente a frente, porque ele é fulminado.
Um exemplo, a palavra de Deus fala que Deus é fogo consumidor. Daí vamos usar esse exemplo para você entender legal. Se você pegar um pedaço de papel, uma folha de caderno, daí você acende o fogo do fogão lá na chama mais forte. Se você falar assim, eu vou colocar esse papel na presença do fogo. Se eu estiver longe do fogo, não é estar na presença do fogo. Mas se eu pegar ele e colocar junto com o fogo ali, que seria a presença do fogo, o papel pega fogo. Então, por causa do nosso pecado, se nós chegarmos perto de Deus, né, na sua glória, nós morremos fulminados. Só que nós vamos, quando Jesus vier buscar a igreja, nós vamos subir e vamos ser transformados nas alturas. Ou os mortos vão ser ressuscitados com um corpo transfigurado, vai ser transformado. Porque a palavra de Deus fala que no céu não entra pecado, não entra carne nem sangue. É uma forma simbólica de falar do pecado. O pecado não entra no céu. Então quem estiver lá é santo. Então você vai ter um encontro face a face com Deus, ou glória a Deus. E vai cantar um hino que só os salvos vão conhecer. Só os salvos vão conhecer o nome de Deus. Já pensou? Então aqui no capítulo 2 ele está falando dos salvos. Amém? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem são os santos? Jesus é o Rei dos santos. Os santos são aqueles que se separaram. Ser santo é se separar, é isso que significa a palavra santo do grego. Rei dos santos. Você quando se entrega a Jesus, você quando se entrega a Deus, você escolhe Jesus como seu Senhor. Você escolhe Jesus como seu Deus. Você escolhe Jesus para reinar na sua vida. Ele é o seu rei. Então, eles cantavam um hino de louvor ao Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, justo e diziam: verdadeiros são os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Quem não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome? Então, presta atenção, porque aqui nós vamos ver uma coisa que a Bíblia fala bastante. Todas as nações, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Olha o que ele está falando. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Eu vou falar 2 versículos que vem à mente, mas se você for buscar isso na Bíblia vai ter mais. Está escrito assim: todo joelho se dobrará diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E Paulo, quando ele fala a respeito disso, ele fala assim: exceto aquele que o sujeitou. Sujeitou o quê? Sujeitou a criação a Jesus. Jesus, ele é dono de tudo agora, depois da sua morte. Por exemplo, nos Salmos vem escrito, o salmista Davi fala assim: vou traduzir, vou falar com minhas palavras. O meu Senhor disse Yahvé ao meu Adonai: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como escabelos dos seus pés. Escabelo o que é? Estrado. Quando você vai na charrete, tem aquela madeira que você coloca o pé assim, aquilo é o estrado. O estrado, o escabelo é feito para pisar. Então, o texto bíblico ele vai falar assim: quer queira, quer não queira, toda a humanidade vai dobrar o joelho diante de Jesus. Toda a humanidade vai se dobrar a Jesus. Ah, mas aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, não. No dia do juízo, toda a humanidade, os que morreram e ressuscitaram, os que morreram e acordaram, aqueles que estiverem vivos, vão se prostrar diante de Jesus. Está escrito, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Daí como ele fala: porque os teus juízos são manifestos. Que juízos que ele está falando aqui? Aqui é o último julgamento, é o juízo final. Você lembra aquela música? É uma música sertaneja que ela é assim: senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar.
Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e de... Então, o nome da música é O Último Julgamento. Porque os teus juízos são manifestos. O que é manifestar? Manifestar é estar acontecendo. Hoje você só ouve falar no juízo final, mas ele vai chegar. Quem estiver morto vai acordar para participar do juízo, e quem estiver vivo vai participar do juízo. Todo ser humano que nasceu desde Adão e Eva até o dia que Jesus vier buscar a igreja, todos eles vão se prostrar e se ajoelhar diante de Jesus. Amém? Versículo 5. Depois olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, agora Deus vai se manifestar com a sua glória. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas, 7 taças, de ouro, cheias da ira de Deus. Então, presta atenção, você está acompanhando. No começo, ele vai ver um sinal no céu. O que ele está vendo? A revelação do final dos tempos. Daí ele viu como um mar de vidro, e ele viu os salvos com harpas adorando e louvando a Deus. Então, nessa hora, os salvos já estão no céu. A igreja já está no céu. Daí eles cantavam um cântico de glória ao Rei dos Santos, ao Rei dos Reis. Agora, no versículo 4, ele vê todas as nações se prostrando diante de Jesus. É o julgamento. Daí acabou o julgamento. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo dos testemunhos se abriu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Lembra que Deus derramou o vinho da ira dele sobre a terra? Então isso aqui vai estar acontecendo de novo nesse texto. Está falando da mesma coisa com outras palavras. A taça estava cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça da glória de Deus. Agora aqui uma pausa. Deus está dentro do templo, lá no céu. Um dos 4 seres viventes que a gente falou lá no capítulo 5, vai lá e entrega 7 taças de ouro para os 7 anjos. Nessas taças estão cheias da ira de Deus. Daí, na hora que os anjos pegam as taças, o templo se enche da fumaça da glória de Deus. Ali lógico que você vai entender que é a glória de Deus se manifestando. Mas o que eu tento entender aqui, que é um tópico que você não tem como falar, é isso e acabou. Mas o texto bíblico, ele nos diz assim que Deus, eu vou ter que falar com as minhas palavras, porque eu não vou lembrar exatamente o texto. Deus, quando ele se lembra daquele dia, porque como Deus tem a presciência, ele sabe como vai ser a destruição total. Deus, quando ele se lembra daquele dia da destruição total, ele chega a ficar, não é a palavra certa, mas é a palavra que vem à mente. Ele chega a ficar angustiado, porque ele não fez o ser humano para ir para o inferno. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Só que quando ele pensa que ele vai ter que jogar uma parte da humanidade no inferno, porque estes escolheram Satanás, ou escolheram fazer a vontade de Satanás, ele treme. O apóstolo Pedro, ele escreveu a respeito disso. Por causa destes, esses que não querem saber de Deus, Deus tarda em voltar. Por que Deus tarda em voltar? Porque vai ser tão terrível, quanto mais Deus puder retardar o juízo final, quanto mais Deus puder retardar o fim dos tempos, ele vai retardar.
porque ele sabe que quando chegar vai ser terrível para as almas que vão morrer. Então, tirando desses dois textos, para tentar entender esse texto aqui, do versículo 8, o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus. Parece que é uma coisa que Deus não quer ver o que vai acontecer. Os anjos pegam a taça com a ira de Deus, eles vão vir para a terra para destruir tudo. É uma forma simbólica de falar, não sei se vai ser assim literalmente, mas é isso que quer dizer, é o fim do mundo. Daí Deus está no templo, o templo se enche da fumaça, parece que é que Deus não quer ver o que vai acontecer, Deus não tem prazer em ver aquilo que vai acontecer. Amém? Não estou dizendo que é isso, mas é isso que eu, mais perto que eu consigo chegar sobre isso, é essa perspectiva. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Você percebe que é como se fosse... Eu estou tentando lembrar aqui uma imagem que vem à cabeça, só que eu não estou conseguindo transcrever em palavras, traduzir em palavras. Parece que Deus se fechou no quarto dele, e enquanto estiver acontecendo aquilo, ele não quer falar com ninguém. Mais ou menos quando Jesus morreu na cruz. Mas é como se ele não quisesse falar com ninguém. Ele se trancou ali, até acontecer tudo que vai acontecer no juízo final, na destruição total, ele não dá para ninguém. Vamos dizer assim, é mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Amém? Capítulo 16, versículo 1. Daí os anjos derramaram as 7 taças. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então Deus está lá no templo, no meio da sua glória, ninguém pode entrar no templo, só Deus, e ao mesmo tempo que só Deus está lá, o templo fica cheio da glória de Deus. Vamos falar que é fumaça, mas não é fumaça, quando a gente tem um acontecimento desse lá no Antigo Testamento, quando o templo vai ser inaugurado, quando Salomão vai inaugurar o templo, acontece uma coisa mais ou menos parecida com isso. Daí o primeiro anjo derramou a sua taça, fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, olha o que aconteceu. Aconteceu o juízo. Depois que aconteceu o juízo, agora vai ser destruição. Então, o que o texto está dando para entender, se ele está numa ordem certa, é que o juízo vai ser, Deus vai julgar, mas não vai ser uma coisa assim, julgar os mortos na frente dele. Ele vai julgar separando os salvos e separando os não salvos. Daí ele vai e joga a ira dele sobre aqueles que têm o sinal da besta. Daí vem o segundo anjo, causa destruição. O terceiro anjo, daí ele fala: ouvi o anjo das águas que dizia: justo é o Senhor que és e que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Você percebe que quando ele fala que julgaste essas coisas, já foi o julgamento. E esse julgamento que ele está falando é o juízo final, que nós vemos ali no capítulo anterior. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Lembra que eu falei que por um momento a igreja vai ser calada, vai acontecer alguma coisa contra a igreja que é como se ela tivesse tido sido como morta. E é a respeito disso que esse anjo está falando. Derramaram o sangue dos santos profetas. Então o Senhor também deu a eles a beber da sua ira. Ouvi outro anjo do altar que dizia: na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então ele está falando aqui do quê? Do juízo final. O juízo foi perfeito. Não dá para você falar quem foi julgado para ser condenado, Deus se equivocou. Ou quem foi salvo, Deus pode ter se equivocado. Quem tiver que ser salvo vai ser salvo. Quem tiver... Paz do Senhor, irmã Carmen, Deus abençoe. Quem tiver que ser condenado vai ser condenado. E esse é o juízo perfeito de Deus. Nós falamos sobre isso que eu vou ler agora,
e é aquilo que eu falo sempre, torna a repetir algo que já aconteceu. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, e não se arrependeram para lhe darem glória. Lembra que eu falei aquela vez que, se eu não me engano, foi nas 7 trombetas. Na 6ª trombeta, ele fez essa pausa. Mesmo depois de tudo que aconteceu, os homens não se arrependeram para deixar de cometer o pecado que eles cometiam e dar glória a Deus. E acontece a mesma coisa. Parece que o que o texto está falando é exatamente o seguinte: ainda que alguém possa vir falar assim, mas se Deus desse oportunidade, lembra naquela oportunidade eu falei sobre o rico e Lázaro. Abraão disse para o rico, rico queria voltar para avisar os irmãos dele a respeito do terrível, quão terrível, ó Senhor, quão terrível era o inferno. Daí Abraão disse para ele assim, que não adianta, eles têm os profetas e têm a lei, que eles leiam, porque ainda que um morto pudesse voltar, eles mesmo assim não acreditariam. E é o que está acontecendo aqui. Se você desse a oportunidade para eles de novo, novamente eles faziam tudo errado de novo. Então não tem o que discutir. Daí ele fala assim, quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Onde está o trono da besta? O trono da besta é aqui na terra. Onde é que as pessoas adoraram a besta? A besta, ela senta no trono do dragão. O dragão deu poder à besta, lembra? E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. Lembra aquela passagem que a gente leu? Que eles iam buscar a morte, mas a morte ia fugir deles? Então o sofrimento aqui está terrível, só que não adianta querer morrer. Não adianta tentar escapar do julgamento. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram no Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, volta aquele mesmo ensinamento que eu falei. Deus julgou, Deus condenou, não tinha uma alternativa para falar assim, se Deus fizesse tal coisa, mais pessoas iam se salvar. Se Deus tivesse feito tal coisa, fulano ia se salvar. Então, todos no planeta Terra estão ouvindo falar de Deus. Todos no planeta Terra estão ouvindo falar sobre Jesus. Todos no planeta Terra têm a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Então, aquele que fala, eu não quero saber de Jesus, ele já fez a escolha dele. Aquele que fala, eu não quero saber de Jesus, ele já está automaticamente escolhendo o outro. Se eu falar para você, eu tenho o vermelho e o verde. Daí eu falo para você, você tem que escolher um ou outro. Daí você fala assim, eu não quero o verde. Automaticamente você já quer o vermelho. Consegue entender isso? Quando você deixa de escolher, você tem duas opções. Quando você deixa de escolher uma, automaticamente você já está escolhendo a outra. Você já está fazendo a sua escolha. Então, quando a pessoa recusa Deus, é automático isso. Mesmo que ela fale, não, mas eu não gosto de Satanás. Mas para Deus não tem meio termo, você tem que tomar a decisão. Por que você tem que tomar a decisão? Porque o indeciso já rejeitou Deus. Deus é alguém que ele quer o seguinte, ou você me quer, ou você não me quer. Se você está em dúvida, você não me quer e pronto. Consegue entender isso? Então, para quem rejeitar Deus, automaticamente, o sexto anjo derrubou sua taça sobre o grande rio Eufrates. É mais outro símbolo da terra. Por quê? Até a minha tia Marli está aí. Nós conversamos, né, tia? A respeito do ataque que o rei Ciro fez à Babilônia. A cidade da Babilônia era cercada por muros e num desses muros passava o rio por baixo. O que eles tiveram? Qual a geniosa ideia que eles tiveram? Pararam o curso do rio lá para cima e aí o buraco, a passagem do rio embaixo do muro ficou aberta. Daí o que o exército fez? Entrou por aquela passagem. E esse texto aqui está fazendo menção àquele acontecimento, está usando aquilo como um símbolo.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos. A gente vai falar isso no capítulo 20. Lembra que no capítulo 12, Satanás ele perdeu a guerra e ele e os seus anjos foram lançados na terra? Lá no capítulo 20 vai falar que ele foi amarrado por 1000 anos. Aqui é a continuação daquela passagem que fala que aquele que estava no abismo, ele foi solto. Então é a mesma passagem aqui. Agora, o dragão, que é Satanás, a besta e o falso profeta, que é a segunda besta, da boca deles saíram espíritos imundos, que eles iam convencer as pessoas a se reunir para uma tal grande batalha, que é uma incógnita também, né? Glória a Deus. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, que seria a batalha final, né? Vamos lá para o versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. O que é que está feito? Acabou tudo, não tem mais volta. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Essas vozes, trovões e relâmpagos, o grande terremoto, nós já falamos sobre isso 3 ou 4 vezes no Apocalipse, lembra? Lembra que eu falei isso? Acho que a primeira vez que nós falamos sobre isso, eu disse aqui, toda vez que você ouvir isso e ouvir vozes, trovões e relâmpagos, terremoto, está falando do final, da destruição total. É a mesma coisa sendo falada 4 vezes, de formas diferentes, amém? Glória a Deus. Tal foi esse tão grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, glória a Deus. Daí vai falar, a grande cidade fendeu-se em 3 partes. A grande cidade é o planeta Terra. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Então, esses acontecimentos destruidores, aqui Deus está mostrando o final da terra. O final da criação aqui embaixo, né? Vai ser terrível para quem ficar, vai ser sofrível, e partindo dessa parte aqui, as pessoas já vão ser lançadas direto no fogo do abismo. Amém? É uma situação muito penosa, muito triste. Infelizmente, nós vamos saber que seres humanos passaram por isso, tiveram a oportunidade de não passar por isso, tiveram a oportunidade de adorar a Deus, tiveram a oportunidade de adorar Jesus, tiveram a oportunidade de servir a Deus, tiveram a oportunidade de se santificar, tiveram a oportunidade de se entregar a Jesus, e muitas vezes são aqueles que viraram a cara para você quando você estava falando de Jesus. Muitas vezes são aqueles que apontaram o dedo para você, te agrediram, levantaram falso contra você para te destruir. Se essas pessoas não se entregarem a Jesus até o último dia, o final vai ser triste. Amém? É o fim do capítulo 16. Glória a Deus.